mamães, olá meninas, olá profissionais, estamos aqui para mais um episódio do Mundo das Babás. Eu tô aqui com uma luminosidade solar ao meu lado, que esses raios rosa me fazem uma energia, me fazem ter uma energia assim Sei. muito boa. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Bia? Você tá sendo Olha, irônica, Bia? Quer cada ver? dia ela traz uma pra mim. É fogo, viu? A gente não se larga, viu? A gente é irmã. Briga, daqui a pouco tá se falando, É né? mais ou menos isso. A gente mais briga do que se fala. Mentira, a gente A gente se ama. é uma das E aí, pessoas que eu Bia? mais falo todos os dias, então Pois é, ela é já rádio, é podcast, a gente tá assim, tamo ela junto, já tá acostumada. né? Está bem? Tô bem, e você? Eu também tô ótima. Hoje a gente traz um tema muito importante Eu que o ano gostei. passado ainda não trouxe É e mesmo? deixei para trazer agora esse ano, que a gente vai falar justamente como a gente está no começo do ano ainda, a gente vai falar bastante de carreira, porque muitas das profissionais, me perguntam quando entram para a área como babá e até mesmo quando estão como babá, me perguntam se existe uma carreira para ela dentro da profissão, porque quando a gente vai para uma empresa, a gente consegue ver Sim. essa trilha de carreira muito mais clara. E quando a gente está dentro de uma casa de família, talvez não seja tão claro esse caminho que ela possa seguir. E eu tô aqui com uma profissional especializada em carreira e pelo conhecimento que eu tenho 14 anos trabalhando com babás Pois é. e enfermeiras, também vou dizer para vocês que existe uma carreira, sim, dentro da Sim. área de vocês, e a gente vai falar muito com essa nossa entrevistada hoje, quais os caminhos, quais as principais competências que você deve seguir para que você, sim, tenha possibilidades de progressão de carreira dentro Mas da é sua aquilo área. que você falou também, né? Tem que saber e ter o conhecimento e pôr em prática para que você ascenda na carreira também, né? Para ascender na carreira, você tem que ter as ferramentas e usá-las, né? Ah, Utilizá-las. perfeito, porque senão não adianta nada a gente Senão vai ter ficar uma só no Ferrari e deixar na conhecimento. garagem. Exatamente. Né? Tem que andar com ela, tem que desfilar, porque senão Pois também não é, adianta sim. nada, né? Fica lá só alisando a Ferrari e não tira para dar umas voltinhas. Então, é a mesma coisa do conhecimento. Adquirir o conhecimento, Ótimo. se não colocar em prática, ela vai ficar na garagem e talvez até ela vá Sim. apodrecer, ela É. vai estragar, alguma coisa vai acontecer. É um grande conhecimento lá jogado ali, ó, na garagem. É isso mesmo. Bora lá, Dé? E bora lá que a gente tá falando demais, viu? Vamos deixar a convidada falar um Cê pouco, né? acha? Falamos muito já. Isso foi para mim, né? Vamos, Foi um cata. a gente acaba dando uma na outra, vai. Mas percebi vamos a lá. direta. A gente vai falar de carreira e sucesso, mas para carreira e sucesso tem muita coisa aí antes, né, disso tudo acontecer. Então ela tá aqui com a gente hoje, ela que é especialista nisso, então por isso que a gente trouxe ela, Caroline Barros, que é consultora e mentora de carreiras e RH. Tudo bom, Carol? Bem, meninas? Olá, tudo Carol. bem? bom? Agradeço demais sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, Carol. Vem aqui hoje para a gente trazer uma visão de mercado sobre carreira e, ao mesmo tempo, tem alguns exemplos aí desse nosso mundo das babás para que as profissionais se sintam mais abraçadas aí Sim. pelo conteúdo que você traz para a gente hoje. Te agradeço muito pela vinda Eu que agradeço. e espero que o nosso bate-papo seja muito gostoso Com hoje. certeza, meninas. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser uma troca bem legal aí, principalmente nesse mundo, né? No mundo das babás. E vamos lá. Perfeito. Você quer fazer? Eu faço a primeira Vai pergunta. você, porque você falou que eu tô falando Bora. demais. Tá Agora falando também, muito, ó. deixa eu perguntar. credo. Agora eu me calo. Agora chega, né? Agora eu me calo por um minuto. É só para poder perguntar, Carol. Mas vamos lá. Para quem não sabe, qual que é o papel do gestor de RH? Explica um pouquinho qual que é o teu trabalho para os seguidores, né? E o que a gente pode falar diretamente, né, para alguns, para o trabalho e para as babás. Certo. Bom, um gestor de RH, na verdade, né, o RH, ele vai além daquilo que a gente imagina, né? Então, para quem não conhece, quem não é profissional da área, acha que o RH contrata e demite, mas na verdade não é isso. O RH ele é um intermédio, né? Ele obviamente faz as contratações, apoia nas demissões, mas o RH ele tá ali para ajudar na questão cultural da empresa, para desenvolver pessoas, para capacitar pessoas, para cuidar do clima, para cuidar da cultura, para entender o motivo de um determinado desligamento ou o motivo de um desligamento que foi uma solicitação de demissão. Enfim, o RH, ele é literalmente o intermédio. Ele olha tanto para o colaborador quanto para a empresa, né? Então, ele busca o equilíbrio em relação ao que o profissional precisa, deseja e o que a empresa precisa. Ótimo. Basicamente, esse é o papel do RH.
Perfeito. É. E quando a gente fala de transcender, a gente tem uma visão que não é a visão. A gente fala, o mercado de forma geral tem a visão que não é a visão do todo do RH, que é uma visão, que, como você disse, de entrada e saída de profissionais, mas pensando especificamente na entrada de profissionais, que é esse momento da entrevista, Carol. O que, que um RH sintonizado os valores, os princípios da empresa, sintonizado com aquilo que a empresa prega, o que, que esse RH, até colocando um pouco para os pais que contratam as babás, quais são as peças-chave que a gente precisa ter durante a entrevista, como profissional ou como pai e mãe, que aqui a gente vai falar para os pais e para as mães também, durante o processo de entrevista? O que, que, na sua visão, é primordial nesse momento para o profissional que está entrevistando? O momento do candidato. O momento do candidato, ele é tão importante quanto suas competências e qualificações. Às vezes, nós recebemos vários candidatos, e isso é indiferente, tá? Se é para uma posição X, Y, Z. Só que se o momento do candidato não está atrelado ao que você precisa, principalmente quando é uma função, né, assim, que vai ter tanta proximidade dos filhos, da família, ou profissional da saúde, por exemplo, é importante que você esteja muito alinhado com o candidato sobre o seu momento e o momento dele. Muitas das empresas, muitos dos profissionais de RH não olham para isso. Ficam muito focados nas competências técnicas e comportamentais. E esquece que por trás disso tudo tem o ser humano, né? Então, o que que o ser humano, o que que eu, profissional, ser humano, quero? O que eu busco? O que eu tenho para oferecer como empresa? Ele está atrelado, associado ao que o candidato busca? Então, acho que esse é o ponto 1. É o ponto 1 e às vezes nem sempre avaliado e colocado ali em pauta no processo de entrevistas. Ele é perfeito mesmo, porque ele me faz lembrar, quando você fala desse ponto, muitas das mães que entrevistam profissionais, algumas vezes me dizem: Bio, adorei aquela profissional, acho que eu vou contratar. Porém, ela não tem condições de passar o Ano Novo e o Natal comigo. A gente passou recentemente pelo Natal e pelo Ano Novo, e ela não tem condições porque ela vai para casa dos familiares na Bahia e ela não pode de forma alguma passar. E para mim é primordial, mas eu vou contratar. E aí a gente fala de momento. De momento. Por quê? Porque o momento daquela profissional, ela já passou para a família. Olha, eu não posso. E se a família vai contra essa necessidade, a família precisa. Se ela vai contra, talvez não seja uma boa contratação. É uma contratação temporária. Temporária. Chega a ser temporária. Às vezes a pessoa até aceita pela necessidade. Ou pela necessidade porque gostou da proposta. E aí fala, chega mais para frente, por exemplo, a gente dá um jeito. Mas não. Chega a ser uma contratação temporária porque isso vai causar um desgaste. Pode ser que em alguns casos aconteça de dar certo, né? Como estratégia, eu começo aqui e depois eu dou o meu jeito. Pode. Sim. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Acaba sendo essa contratação temporária, causa um problema, né? Para a família que contava com essa profissional e para a própria profissional que, querendo ou não, vai causar um impacto para ela também em relação ao seu trabalho. Então, cabe tanto a profissional quanto ao contratante recusar aquela proposta. Sim. Porque a partir do diagnóstico desse momento Sim. que você falou, é que realmente a pessoa também consegue decidir sobre o trabalho. Sim, Mais exatamente. algum ponto quando a gente pensa do lado da profissional nesse momento de entrevista? Eu acho que você acha crucial? Fala, olha, a profissional, pensando aí numa babá, numa enfermeira, indo para uma entrevista com os pais, o que você acha que não pode faltar nesse momento? a sinceridade em relação às suas limitações. Tá. Porque por mais que existem muitos profissionais qualificados e competentes, todo mundo tem uma certa limitação. E é importante falar na entrevista quais são as suas limitações, os seus pontos de fraqueza, né, de competências que você não tem tantas habilidades. Isso é importante falar. Até mesmo porque, se eu contrato uma pessoa que não fala, eu posso ter outro problema. De novo, volta para a contratação temporária. E às vezes, muitas das pessoas, elas até acabam escolhendo aquele que foi sincero e que fala, ela tem uma certa dificuldade aqui, mas eu gostei da sinceridade dela, então vamos ajudá-la.
vamos ajudá-la a desenvolver essa competência Ótimo. ou essa limitação. É importantíssimo. O mercado de trabalho, eu costumo dizer que o mercado como um todo, tanto para a área da saúde quanto para indústrias, enfim, os candidatos eles tendem a não demonstrar suas fragilidades. Isso é muito ruim. Porque, ao mesmo tempo que a inteligência artificial avança, parece que o processo... Parece não, né? Ocorre do processo humanizado retroceder. E as pessoas, elas ficam tão ali ligadas e focadas na perfeição que esquecem de colocar os seus pontos, né? E isso acaba fazendo com que a empresa e os contratantes, os familiares, tenham muitos problemas em relação a uma fala que ela poderia ter feito Perfeito, ali é. no processo de entrevista. Então, eu Perfeito. acredito que seja mostrar, sim, as suas fragilidades. Obviamente que se você tem, né, quer muito emprego, você não vai querer demonstrar tudo ali, mas pelo menos aquilo que é primordial, Tá. né? Porque senão a pessoa acaba sendo enganada. Se engana, Isso. engana o próximo, E aí né? seria o mais um contratante. trabalho temporário. Tem mais um temporário. Mais um temporário, É mais um perfeito. temporário. Eu tenho uma dúvida no sentido, porque a Bia também aqui já tá nessa área de RH também, RH só eu que tô aqui, ó, só fazendo pergunta, que elas duas já sabem. Mas, né, no sentido de um primeiro emprego e seja para babá ou para uma outra, né, um outro trabalho aqui, mas focando na babá, para aquelas que estão iniciando e para aquelas que já têm um currículo aí, vamos dizer, qual que é qual a forma dela se posicionar? A Bia sempre fala muito disso, né? Mas a questão comportamental, e você já faz esse trabalho antes, né? Mas para quem ainda não tá aqui com a Bia, Isso. e eu vou lá participar de uma entrevista, o que eu falo sendo o primeiro emprego e o que falar se eu já tenho uma experiência para não soar aquela coisa arrogante também, eu sei, eu faço, aconteço, né? Sim. Como equilibrar isso? Eu acho que o equilíbrio ele vem do conhecimento, não da experiência. O conhecimento técnico ajuda muito quando não se tem experiência. Um estágio ajuda muito, um programa de capacitação ajuda muito. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o primeiro emprego. Eu tenho uma mentorada que ela tem 22 anos e nunca trabalhou, e ela quer ser babá. O sonho dela é cuidar de crianças, e aí ela não tem ainda uma condição de fazer uma faculdade paga. Ela fez aí o Enem, enfim, está tentando entrar nesse mundo, né? E o que eu falo para ela? Faça conexões com pessoas que já estão dentro desse mundo, né? Do mundo de babás, que entendem o que é ser babá, mas é a conexão. Ela, mas eu não conheço ninguém. Tudo bem, mas a internet está aqui para nos ajudar, isso. né? Então, faça um LinkedIn, busque as conexões estratégicas, faça cursos. Hoje em dia tem muitos cursos gratuitos, as próprias instituições, né, as universidades, Sim. que às vezes não é um curso de babá, por exemplo. Mas tem de todos os outros cursos que estejam relacionados a cuidado, né? Então tem muito, por exemplo, cuidador de idoso, que tem bastante vertente que uma babá segue, Perfeito. né? A Tem o questão curso da Bia Greco, paciência. ó. Depois Curso você me da dá, depois você me Bia. dá uma porcentagem. Tem o curso de babás da Bia Greco, como ser uma babá completa. Então, eu acho que tem várias Tem formas muita hoje de coisa. tem especialização muitas gratuita. formas, muitas formas. É só o querer que a gente fala, só né, o Carol? querer, Porque é. eu quero só continuar a pergunta da Débora. Quando você observa ou vai chamar um candidato, não sei se você está diretamente hoje ou talvez a sua equipe esteja, mas na sua experiência, quando você chama um candidato ali na sala de espera para vir até a entrevista contigo, você já faz esse primeiro filtro? O que você olha em termos de postura que a gente pode também passar para as nossas profissionais? Sejam assim, façam assim. Que essa é uma postura que chama a atenção do outro lado do contratante, que você pode deixar de dica aí para elas. Entusiasmo, gente. Eu avalio o entusiasmo. Tá. Para mim, um candidato entusiasmado me dá até vontade de conhecê-lo mais. Um candidato interessado, um candidato que queira saber sobre a empresa, que queira saber mais sobre a vaga, sobre a equipe, sobre a forma de trabalho. Isso nos traz um olhar diferente para o candidato. Porque se você vai buscar um candidato, ou se você recebe um candidato, né, que vai até a sua sala e a pessoa ela chega lá, muda e sai calada, não é legal. Ou aquele que só responde o que pergunta. Tá. Mas quando você tem um candidato entusiasmado, é outro tipo de entrevista. É um outro processo de seleção.
Existem muitas diferenças no processo de seleção de um candidato que ele tem interesse e que ele até não tem aquela coisa que fala, procurem saber sobre a empresa, Aham. sabe? Uhum. Tem Sim. muito isso. E é verdade, porque a pessoa que ela entra ali e vai procurar um pouco mais, né, sobre a forma de trabalho da empresa, por exemplo, ou sobre a família, se for uma babá, uma pessoa da área de saúde, ela já tem mais a agregar e ela Sim. consegue adaptar suas experiências ao que eu preciso e ao perfil da minha empresa. Isso. E que ela Então, é demonstra também que tem. Desculpa, te cortei. Imagina. Mas demonstra que tem interesse em estar ali, isso. né? Sim, interesse em estar ali. Perfeito. Não, Ótimo. faz muito sentido o entusiasmo. E quando a gente, no caso, Carol, tem uma profissional que ela é tímida. Porque a gente também diferenciar o entusiasmo da Da timidez. timidez. É. Porque a gente não tá falando que quem é tímido Uhum. não possa estar entusiasmado. Sim. Sim. Porque às vezes aparece quando a gente fala, precisa. Eu olho o Entusiasmo entusiasmo. Parece que a pessoa tem que ser super comunicativa, Não. tem que ser aquela pessoa alegre, acelerada, né? A mil. É o entusiasmo, cada uma no seu perfil, né? Mas assim, o profissional de RH, ele geralmente sabe quando a pessoa ela tem até mesmo porque existem vagas que precisam de pessoas com um perfil mais tímido, mais introspectivo do que Mais o analítico, contrário, né? Uhum. exatamente. Então, mas o entusiasmo ele não está associado ao perfil do opa, cheguei. Tá. Ele está associado mais ao querer saber, ao querer fazer parte, ao Certo. pertencimento. Eu atendo muitos candidatos tímidos, inclusive, eu também sou mentora de carreiras, então, quando eu atendo muitas pessoas tímidas no processo de mentoria, e que basta uma atitude para que você identifique o perfil do colaborador. Até mesmo porque hoje em dia existem muitos testes de perfil comportamental que nos ajudam a avaliar. Então, Sim. vamos supor, antes de chamar para uma entrevista presencial, eu gosto de aplicar esses testes. Ali eu já vou ter um pouco do perfil mapeado da pessoa. Perfeito. Então, se é uma pessoa, por exemplo, tímida demais, ela já vai ter uma certa dificuldade até mesmo para ir para a entrevista, né? Porque Tá. ela vai falar, ai, eu vou ter que ir lá na entrevista, não sei como vai ser, causa uma ansiedade. Eu não sei se vai ser em grupo, se vai ser individual. Uhum. Só o fato da pessoa ir até lá, vencer algumas das suas barreiras, dos seus medos, isso para mim já é uma demonstração de entusiasmo Certo. e de vontade. Perfeito. E Então, Perfeito. Pode falar. então é assim, os testes nos ajudam muito. E o profissional de RH, aquela pessoa que trabalha ali à frente, sabe quando a pessoa está ali porque tem que estar, ou porque o pai mandou, ou porque a mãe mandou, e aquele que quer, aquele que precisa, aquele que pensa em desenvolver uma trajetória profissional, porque a vida é Independente isso. do perfil Independente que ele do tenha. perfil, exatamente. Tá. Independente São os do perfil. desejos, são os projetos, são os anseios que esse profissional tem Sim, dentro da sua empresa, que mais te chama a atenção. E exatamente. mesmo Tá. porque, Bia, eu tava pensando aqui, né? Tem casas e casas que vão querer, por exemplo, hoje nas empresas, a gente tem ali o dominante, o influente, mas que talvez você não vai pegar, né, um perfil comunicador e executor para uma área que precisa de mais análise. Né? Exatamente. Então, é o entusiasmo dentro de cada perfil comportamental, Isso. né? Exatamente. Mas, por exemplo, se a gente tem uma casa que eu, por exemplo, eu tenho perfil, ela nem deve saber, né? Que é o comunicador executor. Se eu tivesse que contratar uma babá, eu não escolheria uma babá como eu, porque ia ficar todo mundo falando dentro de casa. Sim. Eu ia querer uma pessoa que Sim. fosse menos comunicativa. Então, Exatamente. depende também daquilo, Tá. né? Porque senão você não tem um ponto de equilíbrio. Então, de repente, tem alguma família que quer o contrário. Exatamente. Que é uma família mais calma e quer uma babá que seja mais comunicativa, né? Que brinque com a criança. Então, brinque. tem isso, É. né? O entusiasmo também vai depender do perfil de cada um e o que aquela patroa, aquele casal deseja, né? Eu costumo dizer que num processo de recrutamento e seleção, seja para qual for a área, vale mais o contexto do que a empresa quer do que o candidato Ótimo. tem a oferecer. Tá. Porque ali você consegue fazer um encontro. Isso. Se a empresa não tem bem definido, né, o que eu quero, o que eu busco, o que eu gostaria de encontrar, nenhum candidato vai ser bom. Não. Não vai ter jeito, Porque gente. não tem a. É aquele negócio, você não sabe qual caminho vai, qualquer caminho Sim. tá bom, né? E na Qualquer caminho verdade, tá bom. qualquer caminho serve. E aí, no caso, vai servir Sim.
para que ele fique pouco tempo. E aí a gente já vai falar um pouco, logo a gente entra em carreira, que é um dos pontos aí que muito esperado pelas meninas, principalmente na área, nessa função de babá. Mas falando aí da questão do entrevistador da empresa, né, do que eu quero, é algo que possa chamar atenção para os pais antes de uma entrevista com as profissionais, identificar o que eles querem daquela posição Sim. de babá, porque muitas dos pais que me procuram falam, Bia, ó, eu quero uma profissional de 30, 40 anos, eu quero uma profissional com 5 anos de experiência, eu quero... Mas, na verdade, assim, qual que é o teu anseio em termos de entusiasmo dessa profissional? O que vai te completar aí em termos de família? Porque é o que a Débora falou, muitas das vezes, como eu sou muito comunicativa, eu preciso dar uma harmonizada na casa com uma profissional realmente mais equilibrada no sentido de falar menos, mais reservada. Então, precisa ter essa identificação dos pais, né, Carol? Precisa. Que é o que A você fala questão da cultural empresa. também, Bia, vocês que falam muito disso, a questão cultural também é legal você saber de Sim. crenças e valores, porque ela vai estar Sim. lidando com uma criança, É. né? Eu tenho uma mentorada que ela não tem família em São Paulo e ela quis ser babá. Ela quis ser babá e ela fala o seguinte pra mim, que ela encontrou uma família. Ela fala pra mim que ela encontrou a família dela. Então, uma coisa que na sua fala me fez lembrar, em uma sessão de mentoria, ela me falou assim, Carol, o que eu mais gostei do meu processo de seleção para entrar nessa família que eu estou hoje, que eu considero minha família, ela só tem 5 meses lá. Tá. É que eles me falaram tudo o que eles gostariam. Inclusive, eles me fizeram perguntas pessoais para ver se os meus valores estavam atrelados e de acordo com os valores deles. Tá. E ela falou para mim que isso fez total diferença, porque ela já entrou ali naquela família, naquela casa, sabendo quais sim. eram os pontos que ela tinha que tomar um pouco mais de cuidado, outros não. E isso, querendo ou não, para você ver como um processo bem estruturado e aquela questão da comunicação clara facilita. Porque hoje ela fala para mim assim que nos primeiros 2 meses foi um pouco mais difícil para ela em alguns pontos, mas ela já sabia as limitações da família, ela sabia quais eram as crenças da família. Ela falou que no processo de entrevista falaram até do perfil dos parentes da criança. E que ela falou assim, ali eu já fui com mais cuidado. E teve hoje a eu já condição de aceitar de o aceitar. trabalho. Exatamente. Sim. Ela aceitou. Ela falou que continua sendo desafiador por alguns pontos, né? Sim. Porque ela falou para mim que ainda está conhecendo a criança, é um processo, claro, né? Obviamente. Mas Isso. ela falou que ela se encontrou Pois com é. aquela família. E ela ainda falou para mim assim, na última vez que nós conversamos, que o desejo dela é que ela veja essa criança entrar na faculdade e se formar. Então, ela literalmente agarrou a oportunidade e ela me falou ainda mais. Eu não faço só parte da família. Eu me desenvolvo como pessoa, eu me desenvolvo como profissional. Sim, A família me ajuda. Ela falou que eles vão colocá-la para aprender inglês, porque eles viajam bastante. Então, olha o quanto que ela vai se desenvolver como pessoa e como profissional, conseguindo uma oportunidade que foi clara com ela desde o início. E ela participou de um processo de seleção com 10 candidatas. E ela foi a pessoa que realmente teve essa sintonia, Sim. esse entusiasmo e tudo que Sim. você colocou pra gente do Sim. processo seletivo. No processo E quando a gente seletivo. fala de carreira, Carol, então muitas das profissionais que procuram a gente aqui na empresa têm medo, têm receio de continuar na mesma posição a vida toda e não veem um próximo passo de carreira na própria função de babá e enfermeira. Quais são? Eu sei que em uma empresa tudo é mais estruturado, tem o passo a passo e muito mais claro para os profissionais. Mas o que vocês colocam aí como um perfil clássico de quem ascende a carreira, de quem vai galgando e chega lá aonde ele buscou, nos objetivos e nos propósitos? O que tem aí em termos de perfil comportamental que as nossas profissionais poderiam aproveitar do seu conhecimento em carreira? Do perfil comportamental, eu acho que também muito mais associado a não parar. Porque nós temos uma certa tendência a nos acomodar com tudo na vida.
né? Tá. Então, às vezes você tá ali, começou, aí você vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai aprendendo, porque toda carreira é um processo, né? É uma trajetória, né? Então, a trajetória constrói-se a carreira. Uhum. E eu acho que o principal fator é não ficar no comodismo, Perfeito. não se acomodar, porque o que eu mais vejo são pessoas que falam assim: ah, eu sei fazer isso aqui e tá bom, já sei fazer, vou fazer bem feito. Mas existem tantas formas de se desenvolver Uhum. tecnicamente e também no quesito comportamental, Sim, independente da função. sim. Né? E o quanto que você pode agregar, por exemplo, dentro da sua função de babá, com as crianças ou com a criança, ou uma enfermeira que cuida de um idoso ou de uma criança, ou está dentro de um hospital, o quanto que pode? Porque hoje, o que eu vejo, essa questão do relacionamento humano, Uhum. ela é muito forte e muito real. Tá. Então, se você não se acomoda, se você se desenvolve, se você busca conhecimento, se você estuda, se você faz conexões, se você troca ideias com profissionais, tudo isso agrega valor para o seu conhecimento. E é perfeito. uma atitude. Isso. É uma atitude, é sempre seguir. Se Sempre você seguir. para e se acomoda e fala, eu já sei cuidar, já sei fazer tudo, já tá tudo bem, você não se desenvolve. E aí Isso. fica um profissional frustrado. Mas por que que a pessoa se frustrou? Porque talvez ela não teve uma atitude. Tudo cabe a ela. Tudo No no final das tudo contas cabe é a isso. ela. Tá. Nós determinamos até onde nós vamos. E a carreira, no caso, quando eu falo para as profissionais, porque nas empresas as carreiras são mais nomeadas. Sim, são nomeadas. A gente tem os cargos mais definidos. E óbvio que quando a gente fala com babás e enfermeiras, os cargos não são definidos, mas mesmo não tendo cargo, tendo só um cargo definido, que é a função de babá ou a função de enfermeira, a gente consegue ter uma carreira. Sim. É isso que é o legal sim. pra gente. Exatamente. Pra gente só desassociar uma coisa da outra, porque parece que a gente só tem carreira quando a gente tem cargo de elevação. E não é nesse sentido que eu quero colocar. Eu quero colocar que você pode ter cargos de elevação, você pode ter níveis de elevação com a mesma titularidade, com o mesmo nome Exatamente. dentro da casa. Porque né? no final das contas, gente, o cargo, o que que é um cargo? É uma nomenclatura, apenas uma nomenclatura em alguns pontos, né? Numa empresa, obviamente, olhando mais para o lado assim do capital, que não seja o capital humano, Uhum. é claro que tem a diferença aí de salários, enfim, mas no final das contas, na parte ali do dia a dia, o cargo é só uma nomenclatura. Sim. Então você pode fazer além daquilo que o seu cargo esteja escrito. Esse é o diferencial. Isso. Né? E essa é a carreira para mim. Essa Quando a é gente a fala de carreira. carreira, porque se o cargo é só uma nomenclatura e o diferencial por nomenclatura acaba sendo o salário, Sim. se eu tenho a babá que não modifica o cargo, a nomenclatura, mas modifica o salário, ela tem a carreira. Ela tem a carreira. Né? Exatamente. Para mim é muito claro que existe sim. Então, uma profissional que entra na casa como uma recém-contratada sem experiência, ela depois vai passar a ter uma boa experiência na residência e muitas das vezes ela vai ser uma babá motorista. Sim. Então ela agrega uma outra posição de babá motorista. E depois nasce um outro bebê e ela se especializou como auxiliar e técnico em enfermagem. Então ela vai ser uma babá enfermeira. Sim. Que aí são as titularidades do cargo. E melhor ainda que é o que a gente já está falando, de ao invés quem está fazendo a contratação ter que falar para ela o que ela precisa, ela vai trazer já, olha, tem uma especialização que eu estou fazendo, que vai agregar nisso e nisso aquilo na família. E sai do comodismo. Exatamente. Sai do comodismo. E também força os Valorizando, pais, entre né? aspas, a reter aquela profissional. Porque se ele não retém aquela profissional que é uma joia para a família, Exatamente. porque ela buscou ser uma joia e ser lapidada, a profissional tem fora outras Com possibilidades. certeza. E, gente, assim, pelo o que eu vejo, tá? Falta. Eu tenho uma colega que, ela às vezes me fala, ela contrata, né? Ela fala, Carol, às vezes eu fico enlouquecida para contratar uma profissional qualificada. Então, por quê? Aí eu falo para ela, às vezes eu pergunto por quê? Ela fala, porque as pessoas, elas falam, eu sei fazer isso, mas na hora de fazer não sabe fazer, ou fala que quer e daqui a pouco não quer mais. E aí, quando você vê uma profissional,
né, que tem esses diferenciais e que busca esse desenvolvimento, ela vira exatamente isso, uma Isso, joia. uma joia. Uma joia. E a família vai querer reter, vai Sim. remunerar melhor, Sim. né? Porque não vai agregar só ali no cuidar de trocar uma fralda ou coisa do tipo. Vai ajudar a criança a ser educada, vai Isso. dirigir, vai levar a criança, né? E colabora no Vai colaborar desenvolvimento exatamente daquele... no desenvolvimento. no desenvolvimento. Eu falo, a profissional bem qualificada é aquela que contribui para o desenvolvimento Sim, e não é uma acompanhante. Sim. exatamente. Acompanhante é uma outra coisa. Você quer ser uma profissional especializada e altamente qualificada, você vai ter como obrigação contribuir para o desenvolvimento daquele serzinho. E para isso, você precisa se especializar. Precisa. Precisa se especializar, que é o que Precisa. você falou. Todo dia precisa estudar. Sim. Todo dia tem que ganhar conhecimento. Porque se ficar parado, a esteira é rolante, ela vai te levar para trás. E você cai, Cai. né? Exatamente. Então esse é o ponto. A gente tá no finalzinho, Carol, do nosso encontro. Queria que você deixasse aí uma mensagem gostosa para as meninas aí, falando de carreira, falando de profissão, falando do senso de pertencer, o que realmente você, que a gente já falou bastante aqui, mas o que você coloca ali para elas como essencial para elas se darem bem aí em 2025. Primeiro falar que é uma profissão linda, né, gente? É uma Sim. profissão linda, é uma profissão muito valorizada. Eu vejo o quanto é importante, não Sim. que as outras não sejam, mas é muito legal esse trabalho, né? Porque na maioria das vezes não são pessoas profissionais que têm algum tipo de vínculo e criam Sim. esse vínculo. E é um vínculo que está muito associado ao afeto. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto, né? Parabenizá-las pela profissão Gostoso. e falar que é isso, não é pela nomenclatura, né? Uhum. Que se tem um cargo ou uma função, mas sim pelo que ela entrega, pelo desenvolvimento desse profissional e que é evolução. Evolução é um mundo muito amplo, vocês sabem bem. É que quem está de fora olha e fala, nossa, o que é, né, na Uhum. verdade. Mas existem tantos fatores e tantas vertentes dentro desse mundo que tem como você construir uma carreira muito, muito findada e agregar para a família, agregar uma cultura e principalmente para aquele ser, né, que está ali sendo cuidado. Perfeito, que lindo. Ótimo. Carol, e quem quiser participar aí das suas mentorias, já que você tem duas babás sendo mentoradas eu por você, tenho duas as babás. profissionais que têm interesse, Vai ter como mais. que elas chegam até você para que elas também possam ter essa ajuda sua nessa linha de carreira? Eu atendo no Instagram. O primeiro contato geralmente vem sempre pelo Instagram. Lá tem os meus contatos também. Meu Instagram é @acarolabarros. Tá. Lá tem os meus contatos. Podem fazer o contato diretamente por lá, pelo direct mesmo, que a minha equipe entra em contato, aí eu passo todo o processo. É uma mentoria personalizada, né? Então, eu não atendo, por exemplo, eu quero saber o preço X. Não, eu Tá. preciso entender o seu perfil, o que você tem como objetivo. Tá. E aí, a gente faz a adaptação igual dessas duas moças que eu comentei com vocês, Perfeito. né? Que são as meninas que eu atendo. Cada um tem uma vertente de mentoria. Certo. Uma está associada para o início da trajetória e a outra para o desenvolvimento profissional. Então, dentro da função, né? Excelente. Então, é basicamente assim que eu trabalho. Muito bom. Carol, te agradeço muito pela Eu que presença. agradeço, Bia. Espero estarmos aí em parceria durante o ano todo com vários outros temas sobre carreira, Sim, processo seletivo, entrevista, porque a gente tem muito aí para ensinar, para agregar e para trazer para as profissionais que acompanham a gente. com certeza, Muito obrigada gente. mesmo. Muito obrigada, viu? Débora, você quer deixar os seus contatos? O pessoal que quer te seguir mais ainda? Acho que hoje não, né? Não, Não. Débora no canto dela. Hoje a gente tá muito hilária, né? Tá muito hilária, mas a Tá. gente... assim, Daqui a pouco a gente vai ser mandada embora, vai passar pra RH ali. É isso mesmo, mas a gente precisa se divertir um pouco porque tem Tem. entusiasmo na nossa fala. Entusiasmo sabia que ela ia... é importante. Quem quiser encontrar a gente aqui do Bia Greco Baby Care, são em todas as plataformas, só acessar pelo, de novo falando, Bia Greco Baby Care. Muito Ótimo. obrigada a todos, espero que tenham gostado desse novo episódio e espero vocês também na próxima quarta. Tchau, tchau, gente, obrigada.